Olá, segundo ano! Estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Nós vamos começar hoje a usar o nosso livro 3, o livro 3, na unidade 5. Vamos falar sobre as paisagens. Paisagem, gente, é tudo aquilo que nós podemos ver. Isso já foi comentado antes, né? Mas talvez vocês não lembrem, passou um tempo, vocês acabam esquecendo. Mas paisagem é tudo que podemos ver. Nesse momento eu estou tendo um tipo de paisagem aqui no estúdio onde eu estou na escola. O que os meus olhinhos estão vendo é minha paisagem. Se eu estivesse na praia, eu ia ver outras coisas, outra paisagem. Se eu estivesse na floresta, a paisagem ia mudar, porque o meu campo de visão estaria vendo outras coisas. Mas eu trouxe uma paisagem aqui para vocês também, no livro de vocês observarem. Vamos lá? Ih, olha que lindo essa paisagem, gente! Observe que eles estão na praia, a paisagem de uma praia, mas essa praia tem montanhas. Olha lá, a montanha, tudo verdinho ao redor dessa praia. Não é como a praia daqui, que nós temos prédios em volta. Olha só que legal! Nós também temos uma cabaninha de madeira. Nós temos o guarda-sol, a cadeira de praia, várias coisas. Essa é a paisagem que nós estamos olhando nesse momento. Observe essa paisagem com detalhes. Tem muitas coisas da natureza. Por exemplo, a montanha da natureza, os animais, o mar, caranguejo, a estrela do mar, a areia. É tudo da natureza. E tem outras coisas nessa paisagem que foram feitas, construídas com mãos humanas, pelo ser humano. Por exemplo, a cabaninha de madeira, ser humano que construiu. A barraca de praia, foi ele que fez. A cadeira, a canga, os brinquedinhos, né? A boia da menina, o carro, o automóvel, isso tudo foi feito pelo ser humano, mas que está compondo a paisagem que nós estamos vendo. Então vamos observar, olhar com bastante atenção para saber o que o livro deseja que façamos. Vamos lá? Muito bem. Observe a ilustração e responda. O que a imagem representa? A palavrinha. Essa imagem representa o quê? Representa um filme? Representa uma comida? Representa um livro? Representa uma paisagem? Representa o quê? Quais elementos existem na paisagem representada? Olha só, existe na paisagem representada. Quais elementos? Aí vocês vão escrever os elementos. Praia, as aves, tudo que está ali. Em sua opinião, as pessoas podem criar elementos na paisagem? Sim ou não? Nós percebemos que lá na paisagem, nós tínhamos objetos, coisas que foram criados pelo ser humano, mas que fazia parte da paisagem, estava fazendo parte da paisagem. Acho que eu já dei bastante dica nesse trabalho, né, gente? Bastante. Vamos iniciar o capítulo 1 do nosso livrinho. O tema é as paisagens e seus elementos, os elementos que compõem a paisagem. Eles podem ser naturais ou eles podem ser construídos, mas que o nosso livrinho usa outra terminologia, mas que quer dizer a mesma coisa. Vamos ver. Paisagem é tudo o que podemos ver e perceber em um lugar. Então, paisagem é tudo que podemos ver e perceber em um lugar. Então, as paisagens se modificam dependendo do lugar que estejamos. Vamos ver o que mais o livro traz para a gente. Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Em outras predominam elementos culturais. O livro chamou de culturais. Então, nós sabemos
que na primeira paisagem que nós vimos, que era lá na praia, tinha muita coisa natural da natureza, mas tinha outras culturais, como o carro, o veículo, guarda-sol, a cabana, a cadeira, os brinquedos, a boia. Tudo isso foi construído e colocado ali naquela paisagem. Muito bem. Então, vamos lá. Os elementos formados pela natureza são chamados elementos naturais da paisagem. Os rios, o mar, as montanhas e as florestas são exemplos de elementos naturais da natureza. Os elementos criados pelas pessoas são chamados elementos culturais da paisagem. As casas, os prédios, as fábricas, as ruas, as pontes, as plantações são exemplos de elementos culturais. Tia, as plantações, mas a plantação, por exemplo, a plantação de milho. O milho não é um vegetal, não é da natureza? Sim, mas ele não nasceu ali sozinho. O ser humano tratou a terra, arou a terra, colocou ali nas plantações a semente dos milhos e cultivou aquilo ali. Então, ó, tem as nossas mãozinhas, por isso que é chamado de elementos culturais, porque naquele caso ali foi realizado pela mão do ser humano. Vamos observar esta primeira foto aí da atividade. Município de Vitória, Estado do Espírito Santo. Essa foto foi tirada em 2016, lá no estado do Espírito Santo, lá em Vitória. Eu amo passar as férias de janeiro em Vitória. Em Guarapari, em Vitória, Iriri, são os lugares, Anchieta do Espírito Santo, né? Da orla do Espírito Santo. Gente, é muito bonito. Quem ainda não teve a oportunidade de ir, por favor, planejem umas férias lá no Espírito Santo, que é maravilhoso, tá bom? Muitas praias, as pessoas são excelentes. Essa foto que eu vou ampliar para vocês, olha só, olha que lindo! O rio é um elemento da natureza. As montanhas são elementos da natureza. O mar, elemento da natureza. As árvores, o que aconteceu? O que aconteceu? São elementos da natureza. Então, o que aconteceu com essa paisagem, gente? O que aconteceu? O ser humano, o que o ser humano fez? Construiu coisas nessa paisagem. Por exemplo, o ser humano construiu uma ponte. Olha lá a ponte, gente. Isso! O ser humano construiu ponte. O ser humano construiu prédios. Olha quantos prédios que eles construíram. O ser humano fez embarcações e colocou lá no mar. O ser humano fez estradas. O ser humano fez fábricas, tá? Então, teve a mãozinha do ser humano. Muito bem. Agora vamos lá. Tem um você sabia aí. Tá? Eu vou botar o você sabia. Ah, sim, você sabia. Os jardins e plantações na paisagem. Olha só. Esse daí é lindo. Mas esse jardim aí tem a mão do ser humano. Ele que planejou, fez o planejamento, desenhou tudo direitinho, escolheu as flores que iam usar e montaram esse jardim. Olha como é lindo. Gente, eu já estive aí. É lindo assim mesmo. É até mais bonito pessoalmente. Muito bem. Então, vamos lá. Jardim Botânico do município de Curitiba, no estado do Paraná. E essa foto foi tirada em 2017. A vegetação cultivada é um elemento cultural. Por exemplo, os jardins e as áreas de cultivo são considerados elementos culturais, porque são feitas pelas pessoas. Então, essa foto aí está indicando para a gente que tem elementos culturais, porque não veio assim da natureza. Tem a mãozinha do ser humano ali. Ele que construiu. Ah, tia, mas é lindo, cheio de flores. Sim, mas tem a mãozinha do ser humano.
Agora vamos ver as atividades. Preste atenção. Ó, naturais ou culturais. Tem um joguinho interativo. Então, vão lá no livro digital e joguem, porque é muito legal, gente. Assista a animação naturais ou culturais e responda. Então vamos lá. Será que vai dar para assistir? Vamos ver? Ó, já vou iniciar, hein? Como é que é essa atividade que vocês vão fazer lá no livro? A atividade é o seguinte, nós vamos botar a cor azul em tudo que for natural, que só tenha coisa da natureza. Ah, gente, aqui não tá dando para jogar, mas lá vocês vão jogar, tá? Por exemplo, o rio, as montanhas, a pastagem, naturais, azul. Rosinha, aonde tem a construção, e na plantação de cana de açúcar tem que ser rosinha, hein, gente? Isso daí é uma gustação para vocês ficarem com vontade de ir lá no livro digital e realizar a atividade. Que elementos naturais aparecem na paisagem da foto abaixo e que elementos culturais? Ampliando a foto, lembre-se, as plantações são elementos culturais, porque foram feitas pelo ser humano. Agora nós temos o rio, nós temos a vegetação natural do local. Então vocês têm que prestar atenção nisso, hein? Paisagem do município de Londrina, estado do Paraná. Essa foto foi tirada em 2018. Observem a foto e respondam de acordo. Agora, desenhe uma folha a par, uma paisagem do lugar onde você vive. No lugar que vocês vivem, perto da casa de vocês. Como é que é essa paisagem? Aí vocês vão observar que tipo de elementos tem nessa paisagem. E que tipo de elemento predomina, quer dizer, que tem mais. Quais são os elementos naturais da paisagem que você desenhou? E os elementos culturais? Então vamos lá. Que elementos predominam na paisagem do lugar onde você vive? Elementos naturais ou elementos culturais? Predomina é o que tem mais nessa paisagem. Tem mais elementos culturais ou tem mais elementos naturais, né? Bumerangue. Quando chega o bumerangue, é porque nós estamos encerrando as atividades e nós temos que retornar à cena que abre a unidade para poder observar e realizar as atividades. Observe a imagem de abertura da unidade. Que elementos naturais aparecem na paisagem retratada? Eu falei isso no início da aula. Há elementos culturais? Quais são eles? Claro que há. Vocês vão ter que dizer quais são eles. Alguns desses elementos existem no lugar onde você vive? Qual? Então, vamos lá. Ó, só para lembrar. Então, olha só. Isso daí é a paisagem de uma praia. Olha as montanhas naturais. Olha o mar, naturais. Agora, os outros elementos. A cabana de madeira, construída pelo homem. As barracas. Então, é isso que vocês têm que observarem direitinho e com atenção. Alguns desses elementos existem no lugar onde você vive, qual? Infelizmente, perto da minha casa não existe o mar, porque eu não moro na frente do mar, gente, nem próximo, eu moro aqui no Pechincha. Mas algumas montanhas existem sim perto da minha casa. Eu chego lá na janela, olho e vejo a montanha. E vocês? O que vocês veem no lugar que vocês moram que tem nessa paisagem que eu mostrei agora? Então, mãos à obra. Eu quero que vocês vão dar uma olhadinha lá na janela para observar a paisagem do lugar que vocês moram e depois vocês vão fazer a atividade com mais precisão, ok?
Então, ó, até a próxima. Tchau, gente!